E se a coisa mais honesta que você já disse na vida tivesse chegado aos olhos de um estranho e esse estranho a tivesse guardado como um tesouro que não lhe pertencia, mas que não conseguia devolver? Croácia, 1848. Uma mulher borda palavras verdadeiras num lenço de linho, palavras que nunca deveria ter escrito para alguém que nunca deveria tê-las lido. Um duque retirado do mundo as encontra numa manhã fria de março e, pela primeira vez em 2 anos, sente algo além do peso do próprio silêncio. Ele vai guardá-las todas e ela vai descobrir, e o que acontece depois vai mudar os dois, se a alta sociedade deixar. Inscreva-se nos diários da nobreza, ative o sininho de notificações e fique até o fim, porque o que o Duque vai confessar nos últimos minutos, você não vai esquecer. O grande salão de exposições de Zagreb estava perfumado com os primeiros jacintos do ano, trazidos em vasos de porcelana pelo comitê organizador da exposição filantrópica das Damas Nobres. Era um evento que, segundo disse a baronesa Sophie Jacquin ao entrar, alto o suficiente para que toda a galeria ouvisse, representava o melhor da sensibilidade feminina refinada. Martha Vorel também ouviu. Ela estava do outro lado da sala, de pé diante da mesa número 16, a mais próxima da janela do fundo, longe das mesas centrais, onde as bordadeiras de família estabelecida exibiam suas peças sobre veludo carmesim. A mesa de Marta tinha uma toalha de linho branco simples, escolhida por ela, porque era o que havia em casa. Sobre ela, dobrado com esmero, repousava seu trabalho. 3 lenços bordados destinados a um soldado específico da lista da Sociedade de Amparo às Famílias Militares da Croácia, acompanhados de uma peça maior. Um guardanapo com um padrão de flores silvestres que havia levado 14 noites para completar. Não eram flores aristocráticas. Eram as que cresciam nas encostas abaixo da cidade velha, entre os muros descascados e as raízes antigas. Flores que não pediam permissão para existir num lugar bonito. Marta havia bordado elas de propósito. A baronesa Sofija deteve-se diante da mesa número 16, com a expressão de quem está prestes a pronunciar uma sentença justa. Era uma mulher de 43 anos, elegante até nos dedos, com aquele tipo de beleza conservada que parece exigir vigilância constante. Ao seu redor, como satélites obedientes, 2 membros do comitê tomavam nota de seus comentários numa caderneta pequena. "Quem é a artista?" perguntou a baronesa, olhando para a toalha de linho com a expressão que se reserva a um erro de ortografia num convite formal. "Martha Vorel", disse Marta antes que qualquer outra pessoa pudesse responder por ela. "Filha do falecido Domagoj Vorel." A baronesa sorriu. Era o tipo de sorriso que não precisa mostrar os dentes para machucar. "Ah, o jurista." Uma pausa calculada. "Trabalho interessante, minha cara, muito espontâneo. É difícil encontrar equilíbrio quando não se tem o benefício de uma formação adequada. As flores, especialmente, são um pouco densas demais para o espaço do tecido. Lembram um jardim que não foi podado a tempo." Algumas damas próximas riram, baixinho, discretamente, como quem ri apenas o suficiente para não ser acusado de crueldade. Marta olhou para a baronesa durante um longo segundo. Havia uma versão dela mesma, a versão que sabia quando calar, quando sorrir, quando deixar passar, que reconheceu o perigo naquele momento. E havia outra versão, mais honesta, que simplesmente não conseguiu. "A senhora está absolutamente certa", disse Marta com uma voz perfeitamente serena. "As flores são densas. Crescem assim porque o terreno onde nascem não recebe jardineiros. É curioso como as flores menos cultivadas costumam ter o perfume mais difícil de esquecer. A senhora há de me perdoar se o trabalho não está à altura da sua mesa.
Tenho a suspeita de que a diferença entre as nossas posições de sala revela mais sobre os critérios de organização do comitê do que sobre a qualidade do bordado em si. O silêncio que se seguiu tinha textura. A baronesa Sophie Jacran não era uma mulher que esquecia. Marta viu isso nos olhos dela. O momento exato em que uma irritação se converte em intenção. Então a baronesa se afastou, os satélites a seguiram e Marta ficou sozinha com o coração batendo um pouco mais rápido do que gostaria de admitir. Os lenços seriam despachados no dia seguinte. Era o procedimento da sociedade. As peças ficavam em exibição durante o evento e logo após o encerramento, as mensagens bordadas sobre os lenços de linho eram enviadas ao endereço dos soldados constantes na lista. Marta havia bordado cada palavra no bastidor, de joelhos no chão do quarto, cedido pela tia, com a vela inclinada perigosamente perto do tecido. Os 3 lenços iam para o tenente Dorian Vukic, da guarda húngaro-croata. O que ela havia bordado estava bem além do regulamento. No primeiro lenço, ao redor de uma borda de folhas de carvalho, em linha azul cinzenta. A bravura que a sociedade celebra em discurso raramente é a mesma que sustenta um homem quando o discurso termina. Espero que a sua seja do segundo tipo, a que não precisa de plateia. No segundo, com margaridas minúsculas nos cantos, dizem que o silêncio é sinal de força. Discordo. Silêncio forçado é apenas uma prisão com paredes de etiqueta. Espero que onde o Senhor esteja, haja ao menos um lugar onde possa falar sem precisar calcular. No terceiro, sem ornamentos, apenas texto. Não sei se estas palavras chegam ao Senhor de alguma forma útil, mas elas saíram de mim de forma necessária. Às vezes, escrever para alguém que não nos conhece é a única maneira de dizer algo verdadeiro. Agradeço ao Senhor por existir enquanto endereço. Ela havia assinado os 3, MV, conforme exigido. Os lenços chegaram ao Castelo Dravec numa manhã de março, entregues com uma nota da sociedade explicando que o tenente Vukic havia falecido em campo 6 semanas antes e que a correspondência seria redirecionada ao último endereço registrado até que a lista fosse atualizada. Nikolai Dravec não tinha o hábito de abrir correspondência pessoalmente. Tinha o hábito de deixá-la sobre a bandeja no corredor e ignorá-la com a disciplina de quem pratica a indiferença como forma de sobrevivência. 2 anos de prática haviam tornado o hábito quase perfeito. O envelope da sociedade ficou na bandeja até a sexta-feira. Na sexta, num momento de tédio genuinamente irritante, Nikolai levantou-se da cadeira da biblioteca, foi até o corredor e pegou o envelope apenas porque estava no topo da pilha. Dentro havia os 3 lenços dobrados, a nota explicativa e um pequeno cartão impresso, com os votos de conforto e esperança da Exposição Filantrópica das Damas Nobres de Zagreb, 1848. Ele colocou o cartão de lado, abriu o primeiro lenço, leu, releu. Ficou parado por um momento com o linho entre os dedos, o tecido simples, sem qualquer adorno que sugerisse riqueza ou posição. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Era algo próximo da sensação de ouvir, numa sala muito silenciosa, uma batida que revela que a parede não está completamente sólida, que há algo do outro lado. Leu o segundo, o terceiro. Às vezes, escrever para alguém que não nos conhece é a única maneira de dizer algo verdadeiro. Nikolai colocou o terceiro lenço sobre a escrivaninha e ficou olhando para ele por um tempo que não soube medir. Lá fora, o vento de março movia as tilhas do jardim com a determinação tranquila que a primavera tem naquela região. Não dramática, apenas persistente. Ele foi até a janela, ficou ali. Depois foi até a gaveta da escrivaninha e a abriu. Dentro havia um bastidor pequeno, um novelo de linha e uma agulha.
Pertenciam à sua mãe. Ele não sabia ao certo por que os havia guardado. Ficou olhando para eles durante um longo momento. Depois fechou a gaveta, mas não trancou. O baile de gala de abertura da temporada social de Zagreb realizou-se 2 semanas depois, no Palácio Vojnović, e era, como todos os bailes daquele tipo, simultaneamente fascinante e sufocante. Marta foi porque a tia insistiu. Colocou o vestido cor-de-rosa acinzentado que havia retintado nas mangas desgastadas, o broche de esmalte azul da mãe, e foi. Recusou 3 convites para dançar com homens que não conhecia. Ficou perto da janela do corredor lateral, onde o ar era mais fresco e a conversa menos obrigatória. Foi ali que ele apareceu. Era alto, com aquele tipo de postura que não é arrogância. É a memória do que arrogância parece, controlada para ocupar menos espaço. Usava um fraque escuro, bem cortado, e evidentemente não novo, e ficou de pé a 2 metros dela, com a quietude de alguém que também havia recusado danças e preferia não ter que justificar o fato. A janela é melhor aqui, disse ele, sem preâmbulo, olhando para o jardim abaixo. No salão principal, a cera das velas aquece demais o ar. Concordo, disse Marta, embora suspeite que metade dos presentes prefira um calor desconfortável a admitir que está na periferia do evento. Ele virou levemente a cabeça. Havia algo nos olhos dele, verdes, com uma expressão de atenção real, que ela não estava acostumada a encontrar em bailes, que a fez continuar. Você está na periferia do evento, disse ele. Estou. E o senhor também. Sim, uma pausa. O jardim abaixo cheirava a terra úmida e início de estação. Não creio que nos apresentaram, disse ela. Dravek, disse ele, e ofereceu apenas o sobrenome, nada além. Era a verdade incompleta. O sobrenome de um homem que era também um duque e havia decidido, por razões que ela não compreenderia de imediato, não mencionar a segunda parte. Conversaram por 20 minutos sobre a posição da Croácia nos levantes de 1848, sobre o Museu de Antiguidades parcialmente danificado nos tumultos, sobre se havia algum compositor no programa do baile que não fosse austríaco. Ele falava com economia, escolhia as palavras com o cuidado de quem tem poucas a gastar, e ouvia com uma atenção que parecia genuína, o que era, Marta havia aprendido, extraordinariamente raro. E então ele perguntou, com uma leveza que tinha peso por baixo: A senhora participou de alguma atividade social nesta temporada? Bordei para a exposição filantrópica, disse ela, para um soldado da lista. Embora tenha ficado sabendo depois que ele havia falecido antes da chegada dos lenços. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ser nomeado. Uma tensão que não era desconforto, era reconhecimento. Os lenços chegaram ao destino, mesmo assim, disse ele, com uma voz perfeitamente neutra. Marta olhou para ele 1 segundo a mais do que a etiqueta permitia. Como sabe? Uma suposição, disse ele. A Sociedade de Amparo às Famílias Militares costuma redirecionar ao último endereço registrado. É o procedimento padrão, era verdade. Era também a mais calculada meia-verdade que ela havia ouvido em muito tempo. E ela havia ouvido muitas, no escritório do pai, durante o processo que os destruiu. Antes que pudesse pressionar, a tia apareceu ao seu lado com um sorriso que significava: é hora de circular. E ele recuou um passo com uma inclinação de cabeça, formal, mas não fria, e desapareceu na direção oposta. Na manhã seguinte, a tia mencionou casualmente, ao passar a manteiga no pão, que havia visto Marta conversando com um homem muito quieto perto da janela. Quem era? A senhora o conhece? Perguntou Marta. O Duque de Dravek, disse a tia, com o tom de quem relata algo que deveria ser óbvio. Nikolai Dravek retirou-se da sociedade há 2 anos após aquele escândalo terrível com a Condessa Haller.
Raro vê-lo em eventos. Dizem que não está bem. Marta ficou quieta por um momento. Depois colocou a xícara de chá sobre o pires, com o cuidado específico de quem está evitando fazer barulho enquanto pensa. Dravec. O castelo. O último endereço registrado do tenente Vukic. Os lenços chegaram ao destino, mesmo assim. Não era uma suposição. Era uma certeza disfarçada de suposição, pronunciada por um homem que havia acabado de revelar, sem perceber ou percebendo perfeitamente, que sabia o que estava escrito em cada um daqueles lenços de linho. Marta olhou pela janela para a rua da manhã, onde o mercado começava a montar as bancas com o ruído regular de uma cidade que não sabe que acaba de tornar-se personagem numa história mais complicada do que parecia. Ela precisava tomar uma decisão. 2 dias depois, um pacote chegou à casa da tia. Dentro, embrulhado em papel pardo simples, havia um lenço de linho branco. Bordado sobre ele com linha azul escura e a mão claramente inexperiente de alguém que aprendera a arte há pouco tempo. Algumas frases, sem assinatura, sem remetente. Não é costume responder à correspondência que não foi endereçada a mim. Faço uma exceção porque algumas coisas merecem ser ditas de volta. Os lenços chegaram e foram lidos. Ela leu o conteúdo 3 vezes. Depois foi buscar o bastidor. Marta levou mais 2 dias para responder. Não por hesitação. Ela sabia exatamente o que queria dizer. Levou 2 dias porque o bastidor estava com a tia, e a tia tinha uma maneira particular de fazer perguntas demais, o que tornava qualquer explicação honesta impossível. Então Marta esperou até que a tia fosse à missa da manhã, pegou o bastidor da cesta de costura no corredor, fechou a porta do quarto e sentou-se junto à janela com o sol de março entrando de lado sobre o tecido. Escolheu um lenço de linho cor de marfim. Linha vermelha escura, quase vinho, porque azul já havia sido dele, e ela não estava disposta a usar a cor de outra pessoa sem que lhe fosse pedida. Bordou devagar, com cuidado, escolhendo cada palavra antes de fixá-la no tecido. Havia algo libertador e ao mesmo tempo ligeiramente perturbador em saber que o destinatário era real e conhecido. Ou quase conhecido. Ela sabia o sobrenome, sabia o castelo. Sabia que havia um escândalo e 2 anos de reclusão e uma mão que não sabia bordar, mas havia tentado assim mesmo. Não sabia nada do que importava. E isso, de alguma forma, tornava tudo mais fácil de dizer. No lenço cor de marfim, com linha vinho. Aprecia-se a exceção. Devo informar, no entanto, que a linha da sua borda esquerda está torta. O que, longe de ser uma crítica, é a coisa mais honesta que um bordado pode fazer. Trabalhos perfeitos raramente têm algo a dizer. Aguardo o próximo com interesse genuíno e alguma curiosidade sobre se o senhor irá corrigir a linha ou deixá-la como está. Preferiria que a deixasse. MV dobrou o lenço, colocou dentro de um envelope sem endereço de remetente e o entregou ao correio com as instruções que a sociedade havia incluído na documentação original. O endereço do castelo Dravec, que ela havia guardado sem consciência. Em Dravec, a resposta chegou numa quinta-feira. Nicolás estava na biblioteca quando Branco, o criado mais antigo da casa e o único membro do staff que havia aprendido a não comentar os hábitos do duque, trouxe o envelope sobre a bandeja de prata com a expressão neutra de quem há muito desistiu de compreender a correspondência que passa pelas suas mãos. Nicolás o abriu com uma faca de papel. Leu. Leu de novo. A linha da sua borda esquerda está torta. Ele olhou para o bastidor ainda sobre a mesa de trabalho, onde havia começado um segundo lenço 2 dias antes, com a intenção vaga de tentar novamente. A borda esquerda estava, de fato, torta. Havia percebido na época e decidido que não importava. Agora havia alguém que também havia percebido e pedira explicitamente que ficasse assim.
Ele ficou um longo momento com o lenço cor de marfim entre os dedos, sentindo o peso leve do linho e o relevo mínimo da linha vinho, e pensou que havia algo fundamentalmente desconcertante em ser lido com essa precisão por alguém que nunca o havia visto de frente à luz do dia. Pegou a agulha, deixou a linha torta onde estava. Durante semanas, os lenços atravessaram o espaço entre a casa da tia e o castelo Dravec, com a regularidade silenciosa de uma conversa que nenhum dos dois havia concordado em ter, mas que nenhum dos dois conseguia encerrar. Ela bordou sobre a natureza do silêncio imposto versus o silêncio escolhido. Ele respondeu, com a letra irregular de linha sobre linho, sobre a diferença entre estar sozinho e estar só. Ela abordou uma observação sobre como Zagreb havia mudado nos últimos anos, sobre as panfletagens políticas pregadas nas esquinas e o cheiro de mudança que a cidade exalava às manhãs. Ele respondeu que havia lido sobre os levantes nos jornais que Branco trazia com o correio e que havia uma espécie de ironia em observar uma revolução da janela de uma biblioteca. Não com julgamento, mas com o entendimento específico de quem sabe que está fora do fluxo do tempo sem ter escolhido estar. Não escolheu ou não conseguiu escolher? Ela havia bordado em linha cor de musgo, num lenço simples sem ornamentos. Ele havia ficado com essa pergunta por 2 dias antes de responder. Não sei distinguir. Talvez seja a mesma coisa. Marta releu aquela resposta várias vezes. Havia nela uma honestidade específica de alguém que parou de fingir que sabia as respostas. Ela reconheceu isso porque ela própria havia parado há muito tempo e sabia o custo exato de admiti-lo. O segundo encontro aconteceu por acaso, ou pela versão de acaso que ocorre quando 2 pessoas frequentam os mesmos eventos numa cidade pequena o suficiente para tornar o encontro inevitável. A Sociedade Literária de Zagreb realizava suas sessões mensais numa sala acima da livraria Rainer, nas terças-feiras à tarde. Marta havia começado a frequentá-las no inverno, quando o quarto na casa da tia ficava pequeno demais para seus pensamentos. Era um dos poucos espaços onde uma mulher sem título podia sentar-se numa cadeira e ter uma opinião sobre Schiller, sem que alguém sugerisse que ela estava se equivocando de ambiente. Naquela terça de abril, ela chegou um pouco tarde e encontrou todas as cadeiras da segunda fila ocupadas. Havia uma vaga na primeira fila, entre o professor Halit e um homem de fraque escuro, que ela reconheceu pelas costas, antes de ver o rosto. Sentou-se. Ele virou a cabeça. Houve um momento. Ela catalogou-o com a precisão de quem sabe que vai precisar dele depois, em que a surpresa passou pelos olhos verdes dele, como luz atravessando água. Rápida, depois contida. Senhora Vorel, Sr. Dravec. O conferencista começou a falar sobre a tradução de Goethe ao croata, e eles ficaram em silêncio durante 40 minutos, sentados a 30 centímetros um do outro, com os cotovelos quase se tocando sobre os braços das cadeiras. Marta manteve os olhos no conferencista com a disciplina de alguém que está muito consciente de onde não está olhando. No intervalo, quando o chá foi servido numa mesa ao fundo da sala, ele disse, de pé ao seu lado com a xícara nas mãos: "A linha torta continua no lugar." "Eu sei", disse ela. "Percebi a linha no último lenço. A tensão da mão direita é muito uniforme para a esquerda. O senhor segura a agulha com força demais." Ele olhou para ela por um segundo. "Aprendeu isso bordando?" "Aprendi isso observando meu pai segurar a pena. A mecânica é semelhante. Quando se tem medo de errar, aperta-se." Uma pausa. "O erro acontece assim mesmo, mas com mais rigidez." Nikolai ficou quieto. Abaixo da quietude havia algo que ela havia aprendido nos lenços a reconhecer: o silêncio de quem está ouvindo de verdade, e não o de quem está esperando sua vez.
Como vai a tradução do Cícero? Perguntou ele. Marta olhou para ele. No quarto lenço que ela havia enviado, o que tinha linha cor de musgo e a pergunta sobre a escolha, ela havia mencionado, numa frase de passagem, que havia começado a traduzir as cartas a Ático para o croata como exercício pessoal, porque a versão disponível lhe parecia distante demais do tom original. Ele havia guardado isso. Vai bem, disse ela, com uma voz cuidadosamente neutra. É mais lento do que eu esperava. Cícero é imprevisível nas cartas privadas. Muda de registro de uma frase para outra sem aviso, porque está escrevendo para alguém que o conhece, disse ele. Não precisa construir contexto. Pode entrar no meio do pensamento. Exatamente. Ela olhou para ele de lado. É um privilégio raro. Entrar no meio do pensamento sem precisar explicar o começo. Nenhum dos dois disse mais nada por um momento. O conferencista chamou de volta para a segunda parte da sessão e eles voltaram para as cadeiras da primeira fila e os cotovelos ficaram de novo próximos sobre os braços das cadeiras e Marta fixou os olhos em Goethe, pensando que havia algo simultaneamente absurdo e completamente ilógico no fato de que ela conhecia os medos e os hábitos e os silêncios daquele homem através de linhas bordadas num bastidor, e que ele a conhecia da mesma forma, e que os dois continuavam sentados a poucos centímetros um do outro, fingindo que estavam apenas numa sessão literária numa terça-feira de abril. Na semana seguinte, ele começou a aparecer nas sessões com regularidade. Não conversavam durante. Conversavam no intervalo, junto à mesa do chá, em voz baixa, com a naturalidade construída de duas pessoas que aprenderam a ser honestas em linho e estavam agora tentando descobrir como ser honestas em voz alta, sem que o ar da sala as interrompesse. Ele contou sobre o processo que havia destruído seu noivado. Não os detalhes, não ainda, mas o contorno. A condessa Haller precisava de um pretexto, e o encontrara, e o pretexto fora suficientemente crível porque havia alguma verdade nele. E isso era o que mais doía, não a mentira, mas a parte verdadeira que a mentira havia usado como estrutura. O que havia de verdade? Perguntou Marta. Que eu voltei diferente, disse ele, da fronteira. E que diferente numa certa sociedade é indistinguível de partido. Marta pensou no pai, no processo, nos credores que haviam chegado com documentos impecáveis e intenções que esses mesmos documentos sabem ocultar muito bem. Conheço o mecanismo, disse ela. A mentira funciona melhor quando tem osso verdadeiro dentro. Ele olhou para ela com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer como a coisa mais rara que ele tinha a oferecer. Como o senhor vai? Ela perguntou, e não era cortesia, era a pergunta direta que os lenços haviam ensinado os dois a fazer. Melhor, disse ele. Depois, como se testasse o peso da palavra antes de colocá-la no ar. Melhor do que estava há 2 meses. O intervalo terminou, eles voltaram às cadeiras. Naquela tarde, quando a sessão encerrou e os presentes começaram a se dispersar, ele a acompanhou até a escada, apenas até a escada, porque a etiqueta não permitia mais do que isso sem chamar atenção. E no último degrau, com o ruído da rua subindo de baixo e a luz do fim de tarde entrando pela janela do corredor, ele disse, de forma muito direta para alguém que escolhia as palavras com tanta cautela: há uma exposição de aquarelas no Museu Nacional no sábado. Meu secretário pode enviar os detalhes, se a senhora tiver interesse. Não era um convite formal. Não havia nele nenhuma das fórmulas que os convites formais exigem. Era simplesmente uma pergunta disfarçada de informação. E eles, os dois, sabiam exatamente o que era. Pode enviar, disse Marta. Ele desceu a escada. Ela ficou no corredor por um momento, com a mão sobre o corrimão de madeira desgastada, e ouviu os passos dele distanciarem-se com aquela cadência que havia aprendido a identificar, regular,
contida, a caminhada de alguém que aprendeu a não revelar aonde está indo antes de chegar. O sábado no museu foi o dia em que a baronesa Sophie Jacquin os viu juntos. Ela estava no segundo andar, numa roda de senhoras diante de uma aquarela de paisagem flamenga, quando Marta e Nicolás entraram pela galeria principal. Marta não percebeu de imediato. Ele percebeu. Ela viu o instante exato em que os olhos verdes varrerem a sala e encontraram a baronesa. E a maneira como a postura dele, já contida, ficou um grau mais imóvel. Conheço aquela expressão, disse Marta em voz baixa, olhando para a aquarela à sua frente. Qual expressão? A de quem acaba de calcular um problema que preferia não ter. Um silêncio. A baronesa, do outro lado da sala, havia se virado na sua direção. A baronesa Sophia é minha cunhada, disse ele, com a mesma voz neutra com que havia dito aquela noite no baile que os lenços chegaram ao destino. Viúva do meu irmão mais novo. Marta ficou muito quieta por um segundo. Cunhada, no Castelo Dravec, com interesse direto no ducado. Ela quis perguntar 10 coisas ao mesmo tempo e não perguntou nenhuma, porque a baronesa estava se aproximando pela galeria com o sorriso de quem já escolheu o que vai dizer antes de abrir a boca. Nicolás, que surpresa! Os olhos da baronesa deslizaram para Marta com o julgamento frio de quem não esquece rostos nem humilhações. E a senhorita Vorel, que combinação inesperada. Baronesa, disse Marta, com uma inclinação de cabeça exatamente correta. Não sabia que frequentava museus, minha cara. Achei que as suas ocupações fossem mais artesanais. Era uma faca disfarçada de conversa. Marta reconheceu o fio. Antes que pudesse responder, Nicolai disse, com uma calma que tinha aço por baixo. A senhorita Vorel tem um interesse considerável em aquarela flamenga. Estávamos justamente discutindo a técnica de velatura nesta peça. Virou-se levemente para Marta. Não estávamos. Era um salvo-conduto. Oferecido com precisão e sem drama, da forma que só é possível para alguém que aprendeu, durante anos de silêncio, exatamente quanto vale cada palavra. Marta olhou para ele um instante, depois para a aquarela. Estávamos, disse ela. A camada translúcida sobre o azul é particularmente bem executada. A senhora deveria observar de perto. A baronesa observou os dois por um momento com aquela expressão que Marta já havia catalogado na exposição filantrópica, a de quem converte irritação em intenção. Depois sorriu, murmurou uma despedida e voltou para a roda de senhoras. Marta e Nicolai ficaram diante da aquarela em silêncio por um momento. Ela não vai esquecer isso, disse Marta em voz baixa. Não, concordou ele. Ela nunca esquece. Era uma advertência. Ela ouviu como tal. E ouviu também, por baixo da advertência, algo que não era dito. Estou avisando porque me importo que você saiba. Ficaram mais 40 minutos no museu. Conversaram sobre a técnica de velatura com uma seriedade que nenhum dos dois sentia completamente, porque parte da atenção de cada um estava na outra pessoa, e eles sabiam disso, e a galeria sabia disso, e apenas a etiqueta fingia não saber. Na saída, no átrio de mármore com a luz da tarde entrando pelas janelas altas, ele segurou a porta para ela passar. Os dedos dele, sem luvas naquela tarde, ela havia notado no início, tocaram por um instante a madeira da porta logo acima de onde a mão dela repousava no batente. Um segundo, menos, o bastante. Marta desceu os degraus do museu para a rua de paralelepípedos com o coração, fazendo uma coisa que ela preferiu não nomear ainda, porque nomear, sabia ela, tornava as coisas irreversíveis, e havia ainda muita coisa que ela não sabia sobre aquele homem.
Mas havia também já muita coisa que sabia, e ele sabia as mesmas coisas sobre ela. E isso, minhas caras ouvintes, no vocabulário dos lenços de linho, era o começo de algo que não cabia mais num bastidor. Ela trazia consigo, cuidadosamente guardadas dentro de uma pasta de couro, transcrições exatas do texto de 3 lenços de linho, copiadas por um criado bem pago que tinha acesso aos aposentos do duque, e uma lista de nomes de curadores do ducado que ela pretendia contactar. A notícia chegou a Marta por um caminho indireto, como as notícias importantes costumam chegar. Foi a própria tia quem mencionou numa tarde de quinta-feira, entre um comentário sobre o preço da farinha e outro sobre a sobrinha da família Horvatich, que havia se casado bem, que havia rumores circulando nos círculos certos sobre o duque de Draveck, que a baronesa Sofija havia consultado os curadores do ducado, que havia documentos e uma questão de conduta. Que tipo de conduta? Perguntou Marta, com uma voz que ela controlou com precisão. Correspondência imprópria, disse a tia, com o tom de quem relata um escândalo que reprova, mas que claramente considera interessante. Com uma mulher sem título. Dizem que ele iniciou um contacto epistolar irregular, fora dos canais adequados. A baronesa apresentou as provas aos curadores na semana passada. Transcrições de mensagens secretas em lenços bordados, segundo ouvi. Uma pausa. Coisa estranha, não é? Quem usa lenços para correspondência imprópria? Marta colocou a xícara sobre o pires com um cuidado excessivo. Quem mesmo? Disse ela. A tia continuou a falar. Marta deixou de ouvir. Havia naquele momento uma clareza muito fria instalando-se na sua cabeça. O tipo de clareza que o pai lhe descrevera uma vez, quando explicava como um processo jurídico funciona na prática. Primeiro constroem o enquadramento, Marta, depois encaixam os factos dentro dele. A ordem importa. Quem nomeia primeiro, vence. A baronesa havia nomeado primeiro. Correspondência imprópria iniciada pelo duque, não pelos dois, pelo duque. E as provas eram os lenços de Marta. As palavras de Marta, o bordado de Marta, as confissões que ela havia cozido em linho na convicção de que iam para um soldado morto e que um homem em reclusão havia guardado numa gaveta como se fossem dele, porque eram dele e eram dela. E a baronesa havia encontrado ambos os lados da conversa e construído com eles uma história completamente diferente. Marta levantou-se da mesa, pediu licença com uma frase que não sabia ao certo qual era e foi para o quarto fechar a porta. Nicolai ficou sabendo pela manhã seguinte, quando o secretário Branco entrou na biblioteca com uma expressão que ele havia aprendido a identificar como "há um problema que não consigo resolver antes de lhe apresentar". A petição formal havia sido entregue ao Conselho de Curadores do Ducado de Draveck na segunda-feira anterior, assinada pela baronesa Sofija Kran, na qualidade de representante dos interesses do filho menor, Tomislav Draveck, sobrinho de Nikolai pelo lado do irmão falecido. Alegava que o duque demonstrava, nos últimos meses, um padrão de comportamento socialmente irregular que colocava em risco a administração do ducado. Reclusão prolongada, recusa de obrigações representativas e agora uma correspondência de natureza comprometedora com uma mulher de posição inferior, iniciada através de canais não oficiais. Transcrições exatas dos lenços de Marta estavam anexadas como prova material. O texto dos 3 originais que ela havia enviado ao tenente Vukic. E o texto da resposta que ela havia enviado depois, aquela com a frase sobre a exceção e a linha torta, provando inegavelmente que uma correspondência imprópria e contínua havia se estabelecido. Nicolai leu o documento 2 vezes. Depois, dobrou-o com cuidado e colocou-o sobre a mesa. "Onde está ela agora?" disse ele. Branco franziu o sobrolho.
A baronesa encontra-se em... A senhora Vorel. Uma pausa. Não sei, excelência. Nikolai foi buscar o casaco. Ele encontrou-a na sociedade literária, onde ela havia ido porque era o único lugar na cidade onde podia sentar-se numa cadeira vazia e pensar sem que alguém lhe perguntasse o que estava a fazer. A sala estava desocupada, com as cadeiras ainda viradas da última sessão e a luz da tarde entrando pelas janelas em ângulo baixo. Marta estava de pé, junto à estante do fundo, com um livro na mão que claramente não estava lendo. Ele entrou. Ela ouviu os passos, reconheceu a cadência, não se virou imediatamente. "O senhor soube?" disse ela. "Soube esta manhã. Eu soube ontem à tarde." Ela colocou o livro na prateleira com precisão excessiva. "Pela minha tia." Entre comentários sobre o preço da farinha. Havia uma frieza na voz dela que não era raiva. Era a contenção de alguém que está segurando a raiva com ambas as mãos, porque soltá-la agora não seria útil. Nikolai conhecia aquela contenção. Havia praticado a mesma durante 2 anos. Marta. Era a primeira vez que usava seu nome. Saiu com uma naturalidade que o surpreendeu. Ela virou-se. Os olhos cinza-azulados tinham aquela qualidade que ele havia aprendido a identificar nos lenços como o sinal de que ela estava prestes a dizer algo preciso e irremediável. "Os lenços eram meus", disse ela. "As palavras eram minhas. Eu escrevi-as para um homem que nunca conheci, que estava morto antes de poder lê-las, e o senhor guardou-as numa gaveta durante semanas sem me dizer. E agora a sua cunhada está as usando como prova de uma correspondência imprópria que o senhor iniciou, o que não é verdade, numa petição que pode retirar-lhe o ducado." Uma pausa. "E também pode destruir o que resta da minha reputação, que não é muito, mas é o que tenho." "Eu sei." "Sabe?" Ela olhou para ele. "Sabe desde quando? Desde o baile, desde que percebeu que eu sabia dos lenços e não disse de imediato como." O silêncio tinha peso. "Por que não disse?" Nikolai ficou quieto durante um momento. Era a pergunta que estava evitando desde março, porque dizê-la em voz alta tornava real uma coisa que era mais fácil deixar habitar apenas os lenços e a gaveta fechada. "Porque", disse ele com a voz baixa e direta que usava quando dizia coisas verdadeiras, "quando chegou o primeiro lenço, eu deveria ter escrito à sociedade e corrigido o engano. Comecei a escrever, até que li a primeira frase, e não consegui mais." Marta ficou muito quieta. "E depois", continuou ele, "quando a conheci no baile, e percebi quem era, e percebi que já a conhecia de uma forma que não sabia nomear. Deveria ter dito. Sei que deveria. Não disse porque tinha medo de que, sabendo, deixasse de escrever. E os lenços eram a única coisa que me fazia levantar da cadeira de manhã." Olhou para ela sem desviar. "Não é uma justificação. É apenas o que aconteceu." Marta olhou para ele durante um longo segundo. A raiva ainda estava lá. Ele via isso. Mas havia também, por baixo dela, algo que reconhecia da mesma forma que havia reconhecido as palavras no primeiro lenço. A qualidade específica de alguém que está ouvindo uma coisa que confirma o que já sabia e que é mais difícil de receber do que a contradição. "Os lenços eram a única coisa", repetiu ela em voz muito baixa. "Sim, para mim também", disse ela. E depois, com aquela honestidade direta que havia aprendido a usar primeiro no linho e só depois em voz alta. "Escrevia para o senhor sem saber que era o senhor. E quando soube que era o senhor, já era tarde para desfazer o que estava escrito. Já estava dito." Uma pausa. "Estou furiosa consigo. Quero que saiba disso com clareza." "Eu sei. E estou furiosa comigo por não estar apenas furiosa." Nikolai não disse nada.
Havia aprendido nos lenços e nas tardes da sociedade literária que o silêncio dela era frequentemente mais eloquente do que a resposta que ele poderia oferecer. A luz da tarde movia-se devagar pelo chão de madeira entre eles. "O que vai fazer?" disse ela por fim. "Em relação à petição." Contestar. "Tenho advogados em Zagreb." Uma pausa. "Mas há um problema." "Qual?" "A petição está construída sobre os lenços como prova de conduta irregular. Se eu contestar apenas a minha parte, a iniciação da correspondência, as transcrições dos lenços continuam a existir como documentos num processo público, as suas palavras num arquivo de tribunal." Olhou para ela. "Não farei isso sem o seu consentimento." Marta ficou muito imóvel. Era, ela percebeu, exatamente o que o pai lhe havia ensinado, que distinguia um homem honesto de um homem esperto. O homem esperto protege-se primeiro. O homem honesto pergunta primeiro o que a proteção vai custar a outra pessoa. "O que precisa de mim?" disse ela. "Nada que não queira dar." A voz dele era firme, sem drama. "Se deixar que os meus advogados usem o contexto completo da correspondência, que os lenços eram destinados a um soldado morto, que a redireção foi um procedimento da sociedade, que não houve iniciação irregular da minha parte, a petição perde o fundamento. Mas os lenços tornam-se documentos citados num processo. As suas palavras tornam-se públicas." Marta pensou por um momento. "As minhas palavras já são públicas", disse ela. A baronesa apresentou-as aos curadores. O segredo acabou quando ela abriu a pasta de couro. Uma pausa curta. "A única questão agora é se são usadas para destruir o Senhor ou para o proteger. Prefiro a segunda opção." Algo passou pelo rosto dele. Não alívio exatamente, mas o relaxamento de uma tensão que havia estado presente durante toda a conversa. A tensão de alguém que sabia que ia pedir uma coisa difícil e não sabia como seria recebida. "Marta", disse ele. E o nome tinha agora o peso de tudo o que havia ficado por dizer nos lenços e nas tardes e no corredor da sociedade literária e no átrio do museu, com a porta e os dedos sem luvas. Não", disse ela, com uma voz que não era rejeição, era precisão. "Não agora. Agora há uma petição e um conselho de curadores e uma cunhada com uma pasta de couro, depois da petição." Ele ficou quieto e, muito levemente, inclinou a cabeça em compreensão ao que significava aquela palavra. Depois. Não nunca. Apenas depois. "Depois", disse ele. A baronesa Sofija escolheu aquela mesma tarde para o seu movimento seguinte. Não era coincidência. Era cálculo. Ela tinha o talento específico de quem identifica o momento de maior vulnerabilidade e atua antes que a outra parte se reorganize. A sessão de emergência do Conselho de Curadores foi convocada para a sexta-feira. 3 dias. A baronesa havia garantido presença de 2 dos 4 curadores e havia enviado convites formais aos outros 2 com a antecedência exata que tornava a recusa socialmente inconveniente. Branco trouxe a notícia ao fim da tarde, quando Nikolai havia regressado ao castelo. Leu o convite formal, leu a data, leu a lista de presentes esperados. Depois foi à escrivaninha, abriu a gaveta e tirou os lenços de Marta, os que havia guardado, as respostas dela, todas elas, desde o primeiro com a linha vinho e a observação sobre a borda torta. Ficou com elas nas mãos por um momento. Havia nelas, relidas agora com o peso do que estava em jogo, a mesma coisa que havia sentido em março. A qualidade de alguém que diz coisas verdadeiras sem calcular o custo de as dizer. E havia também agora a consciência clara de que proteger essas palavras e proteger a mulher que as havia bordado eram a mesma coisa, e que ele tinha 3 dias para descobrir como fazê-lo sem que o processo as destruísse a ela no mesmo movimento que o salvava a ele.
Colocou os lenços sobre a mesa, ao lado do convite formal da baronesa, e foi buscar papel. Precisa escrever uma carta, não bordada em linho. A tinta seria mais rápida. A carta chegou a Marta na manhã de quinta-feira. Não era uma carta de amor, era uma lista. 7 pontos, escritos com a letra inclinada de alguém que havia passado a noite a trabalhar. Marta leu os 6 primeiros de pé, ao lado da janela do quarto, com a luz da manhã ainda rasa e o papel levemente amassado de quem o dobrou e redobrou antes de selar. Os 6 primeiros eram jurídicos. A linguagem seca e precisa de alguém que havia passado a noite organizando argumentos como se organizasse provas numa mesa de trabalho. Redirecionamento postal pela sociedade. Ausência de iniciação por parte do Duque. Documentação do falecimento do tenente Vukic. Regulamento da exposição filantrópica, como contexto estabelecido da correspondência original. Bons argumentos. Argumentos honestos, mas não suficientes, ela percebeu enquanto lia, para desfazer o enquadramento que a baronesa havia construído. Um enquadramento é mais difícil de contestar do que um fato. O pai lhe havia ensinado isso. Então chegou ao 7º ponto. Leu devagar. Releu. Ficou olhando para o papel por um momento, com a expressão de quem acaba de enxergar, numa paisagem familiar, um caminho que não havia visto antes. O 7º ponto dizia: a petição da baronesa foi assinada em nome do filho menor, Tomislav Dravec, como herdeiro interessado. Para que um herdeiro menor possa ser representado num processo contra o ducado, é necessária a autorização formal do curador tutelar independente, nomeado pelo tribunal, não pela família. Consultei os registros. Essa autorização nunca foi solicitada. A petição, no estado atual, tem um vício de origem que a invalida antes mesmo de chegar ao mérito. Mas isso só funciona se alguém que compreenda direito processual estiver presente na sessão de sexta-feira para arguir o vício no momento certo. Meu advogado chegará de Viena na quinta à noite. Não é suficiente. Preciso de alguém que conheça o argumento tão bem quanto ele e que a baronesa não esteja esperando. Abaixo, a linha separada. Não precisa concordar, mas se concordar, preciso que esteja às 9 da manhã na biblioteca do castelo. A documentação a revisar. Marta dobrou a carta. Foi buscar o casaco. A biblioteca do castelo Dravec era maior do que ela havia imaginado e mais habitada do que o resto do castelo sugeria. As estantes operacionais, os livros com marcadores, a escrivaninha coberta de papéis que eram claramente de trabalho e não de decoração. Era a biblioteca de alguém que vivia dentro dela, não ao redor. Nicolai estava de pé quando ela entrou, com a gravata levemente afrouxada e os cabelos com a desordem específica de uma noite sem dormir. Havia 3 pilhas de documentos sobre a mesa principal e uma xícara de café que parecia fria há algum tempo. Ele olhou para ela quando entrou. Não disse nada por um momento. O 7º ponto, disse ela. O 7º ponto. Meu pai passou 14 anos como jurista nesta cidade. Ela colocou a carta sobre a mesa. Eu li todos os processos que passaram pela mesa dele desde os meus 12 anos. Inclusive 2 casos de representação de menores em litígios patrimoniais. Uma pausa. O senhor está certo sobre o vício, mas há um detalhe que o argumento precisa incluir para funcionar na sessão. Nicolai ficou quieto. Havia nele, ela notou, aquela qualidade de atenção que conhecia dos lenços e das tardes na sociedade literária. A atenção de quem ouve porque quer entender, não porque está esperando a vez de falar. O curador tutelar independente precisaria ter sido nomeado antes da data de protocolo da petição, disse ela. Se a baronesa conseguir argumentar que a nomeação pode ser feita retroativamente, o vício some. Precisamos bloquear essa saída antes que ela a encontre.
E a maneira de fazer isso é citar o Decreto de Tutela de 1832, artigo 9, que estabelece que a representação em litígios patrimoniais exige nomeação prévia com, no mínimo, 30 dias de antecedência ao protocolo. Ela caminhou até a mesa, virou um dos documentos empilhados para ler a data no cabeçalho e continuou. A petição foi protocolada há 12 dias. Retroatividade impossível. Olhou para ele. O argumento fecha. Nicolás ficou olhando para ela por um segundo. Você lembra o artigo de cor? Lembro o processo inteiro. Meu pai perdeu um caso por não ter citado esse artigo a tempo. Uma pausa curta, com algo de mais pesado por baixo. Não esqueci. Ele não disse nada por um momento. Depois, com uma voz que era mais baixa do que o normal. Quanto tempo você precisa para revisar a documentação? 2 horas. Ela puxou a cadeira mais próxima. Podemos começar. Trabalharam até o meio da tarde, com os documentos distribuídos entre os dois e a luz do dia mudando devagar sobre as pilhas de papel. Ele conhecia o ducado. Ela conhecia o processo. A combinação funcionava com uma eficiência que nenhum dos dois comentou em voz alta, porque comentar teria exigido reconhecer o que estava acontecendo. Havia ainda uma sessão na manhã seguinte, e não era o momento. Às 3 da tarde, antes do previsto, o advogado de Nikolai chegou da capital imperial, um homem chamado Petrovich, com as malas ainda na mão e o ar de quem viajou depressa. Marta apresentou o argumento do 7º ponto com o decreto de 1832. Petrovich ouviu, pediu que repetisse a referência, consultou seus próprios documentos e então olhou para Nikolai com a expressão de alguém que acabou de encontrar exatamente o que precisava no lugar onde menos esperava. Isso fecha o caso, disse ele. Isso fecha a petição, corrigiu Marta. O caso mais amplo depende de como os curadores receberão o argumento. Receberão bem, disse Petrovich, com a confiança seca de quem conhece a diferença entre um argumento sólido e um argumento irresistível. Com a devida apresentação, ele olhou para Marta com uma pergunta implícita. A senhorita estará presente na sessão? Marta olhou para Nikolai. Ele devolveu o olhar sem desviar. Não disse nada. Deixou a resposta ser dela. Estarei, disse ela. A sessão do Conselho de Curadores do Ducado de Dravec realizou-se na manhã de sexta-feira na sala de reuniões do Palácio da Administração de Zagreb, com 4 curadores presentes, o advogado Petrovich e a baronesa Sofija Kran, acompanhada de seu próprio representante legal. Um homem chamado Bauer, que tinha o tipo de confiança de quem preparou um argumento durante semanas e não espera surpresas. Marta sentou-se ao lado de Petrovich na mesa dos representantes do duque. A baronesa a viu entrar. Algo passou pelo rosto dela. Não surpresa exatamente, mas o recalibramento veloz de quem percebe que o campo mudou e ainda não sabe como. O presidente do conselho abriu a sessão. A baronesa apresentou a petição. Bauer expôs os fundamentos com competência. A correspondência, as transcrições das mensagens nos lenços, a natureza irregular do contato, a preocupação com a administração do ducado. Os curadores ouviram. 2 deles faziam anotações. Então, Petrovich pediu a palavra. Expôs o vício processual com a clareza de quem havia passado a noite anterior ensaiando cada frase. O decreto de 1832, artigo 9º. A ausência de nomeação prévia do curador tutelar independente. A impossibilidade de retroatividade. A data do protocolo. Bauer tentou argumentar. Petrovich estava preparado para cada saída. Marta havia fechado todas elas na tarde anterior. O presidente do conselho pediu uma suspensão de 30 minutos. Durante a suspensão, a sala foi parcialmente esvaziada.
Marta ficou sentada com as mãos sobre a mesa e os olhos nos documentos à sua frente, porque olhar para a baronesa naquele momento não seria útil, e olhar para Nicolás seria dizer algo que ainda não era hora de dizer. Ele ficou de pé perto da janela, de costas para a sala, olhando para a rua lá embaixo. Ela conhecia aquela postura. Era a postura dos lenços, o homem que havia aprendido a ocupar o mínimo de espaço possível num quarto e estava agora, pela primeira vez em 2 anos, num quarto que estava sendo disputado por ele. Os 30 minutos passaram. O conselho retornou. O presidente leu a decisão com a voz monocórdia de quem está acostumado a entregar tanto vitórias quanto derrotas sem inflexão dramática. A petição apresentava vício processual insanável nos termos do decreto de 1832 e era, portanto, arquivada sem análise de mérito. O conselho registrava que nenhuma irregularidade de conduta havia sido formalmente estabelecida contra o duque de Draveck. A baronesa Sofija ficou muito quieta por 1 segundo. Depois se levantou, recolheu os papéis diante dela com uma compostura que era, Marta reconheceu, a única coisa que lhe restava naquele momento e saiu da sala sem olhar para nenhum dos dois. Bauer a seguiu. Os curadores dispersaram-se em conversas laterais. A sala ficou quase vazia. Marta ainda estava sentada quando Nicolai se aproximou da mesa. Ele ficou de pé ao lado dela por um momento, com a mesma proximidade das tardes na sociedade literária, quando os cotovelos quase se tocavam sobre os braços das cadeiras. Artigo 9º, disse ele. Artigo 9º, confirmou ela. Uma pausa. Seu pai teria ficado satisfeito. Marta sentiu o peso daquilo pousar de uma forma que não esperava. Não disse nada por um instante. Ficaria, disse ela por fim. Ele gostava de argumentos que fecham todas as saídas antes de apresentar a conclusão. Dizia que um bom argumento não deixa o adversário escolher onde cair. Você aprendeu bem. Aprendi com quem sabia. Havia algo na conversa. Naquele tom baixo, naquela sala quase vazia, com a luz da manhã entrando pelas janelas altas, que era diferente das tardes da sociedade literária e do museu e dos lenços. Era mais quieto, mais direto. A urgência havia passado, e o que ficava era mais simples e, por isso, mais difícil. Nicolai puxou a cadeira ao lado dela e sentou-se. Depois da petição, disse ele, era o eco da palavra dela, da tarde na sociedade literária vazia. Ela havia dito, depois, como uma promessa condicional, e ele havia guardado isso com o mesmo cuidado com que havia guardado os lenços. Marta virou-se para ele. Os olhos verdes tinham aquela qualidade que ela aprendera a reconhecer como o sinal de que ele estava prestes a dizer algo que havia guardado há tempo suficiente para saber que era verdadeiro. Guarda os lenços na gaveta da escrivaninha, disse ele. Todos. Uma pausa. Porque era a única coisa que eu tinha que era completamente honesta, incluindo comigo mesmo. Marta não desviou o olhar. Eu sei, disse ela. Eu sabia quando bordei o primeiro. Não sabia para quem, mas sabia que estava dizendo coisas que não conseguia dizer em nenhum outro lugar. Pausa breve. É uma forma estranha de se conhecer alguém. É a única forma que conheço, disse ele, que funciona. Era uma confissão mais ampla do que parecia. Ela ouviu as 2 camadas. Nicolás, disse ela, era também a primeira vez que usava o nome dele, e saiu com a mesma naturalidade inevitável com que as coisas saem quando já deveriam ter sido ditas há algum tempo. Ele ficou quieto, esperou. Ainda estou brava com o senhor, disse ela. Quero que isso fique registrado. Está registrado, e pretendo continuar escrevendo. Michaela olhou para ele com aquela estabilidade direta que havia desenvolvido primeiro no linho e só depois em voz alta. Mas agora sabendo para quem escrevo, e quero que o senhor responda, com palavras,
não só com bordado, embora o bordado também seja bem-vindo, especialmente se a linha continuar torta. Algo aconteceu no rosto dele que ela havia visto apenas uma vez antes, no museu, rapidíssimo, um sorriso real, específico, que pertencia àquele momento e a nenhum outro. A linha vai continuar torta, disse ele. Não tenho intenção de corrigir. Bom, disse ela. A sala estava quase em silêncio. Lá fora, Zagreb continuava com o ruído regular de uma cidade que não sabia que havia acabado de ser o cenário de algo que não caberia em nenhum relatório do Conselho de Curadores. Ele estendeu a mão sobre a mesa, devagar, sem pressa, com a palma para cima. Um gesto simples, sem drama, que perguntava uma coisa sem precisar formulá-la. Marta olhou para a mão. Depois para ele. Colocou a mão sobre a dele. Os dedos dele se fecharam levemente, com o tipo de cuidado que se reserva para coisas que não se quer partir. Ficaram assim por um momento, com a luz da manhã sobre a mesa e os documentos do processo entre eles e a cidade lá fora. E nenhum dos dois disse nada, porque algumas coisas, como Marta havia bordado num lenço semanas antes, saem de forma necessária. E já haviam saído, em linho e em voz alta, e agora também em silêncio, que era a linguagem mais difícil e a mais honesta de todas. 3 semanas depois, a baronesa Sophie Jacran retirou-se para a propriedade rural da família em Varaždin. A partida foi discreta, o que era, por si só, uma forma de derrota pública para uma mulher que havia construído sua influência sobre a visibilidade. O Conselho de Curadores registrou formalmente que o Ducado de Dravec encontrava-se em plena ordem administrativa. Nikolai retomou, gradualmente e sem anúncio, as obrigações representativas que havia deixado de lado 2 anos antes. Agora, tinha uma razão para que o mundo fora da biblioteca interessasse. A Sociedade Literária de Zagreb passou a contar com 2 frequentadores regulares nas sessões de terça-feira. Sentavam-se sempre na primeira fila. Os cotovelos, por acordo tácito e frequentemente quebrado, dividiam o braço da cadeira. Na gaveta da escrivaninha do castelo, os lenços continuaram guardados. Os dela e os dele juntos, sem separação por remetente. Havia chegado um novo, algumas semanas depois da sessão, dobrado dentro de um envelope sem protocolo formal. Linha vinho sobre linho marfim, com a letra de quem havia aprendido que algumas coisas querem ser escritas antes de poder ser ditas em voz alta. Sei para quem escrevo. Isso torna tudo mais difícil e também descobri consideravelmente melhor. Obrigada pela linha torta. Ele havia respondido com a mão ainda inexperiente no bastidor e a linha esquerda propositalmente imperfeita. Agradeço ao senhor por existir enquanto endereço. Você escreveu isso no 3º lenço para um homem que nunca leu. Agora escrevo de volta, para a mulher que escreveu, que é a única pessoa para quem eu gostaria de ser endereço. Lá fora, a primavera da Croácia avançava sobre o inverno com a persistência tranquila das coisas que não precisam de dramaturgia para acontecer. As tilhas do jardim do castelo abriam devagar. O vento subia do vale com o cheiro de terra nova. Algumas coisas simplesmente continuam. Há uma coragem muito específica em ser completamente honesto com alguém, mesmo quando não sabemos ainda que estamos sendo. Marta bordou verdades num lenço de linho para um estranho que nunca as leria. Nikolai as leu, guardou e soube desde o primeiro lenço que havia algo ali que não conseguia devolver. Porque devolver significaria perder a única coisa que ainda o fazia reconhecer o próprio interior. Eles não se encontraram por acidente. Encontraram-se porque a honestidade, quando é real, encontra sempre o caminho. Se esta história tocou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. A próxima carta confidencial já está sendo dobrada,
E desta vez ela vai chegar ao destinatário certo. Até a próxima história.